Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus para nosso conforto e consolo neste tempo em que estamos em lockdown, impedidos de nos congregarmos, de nos juntarmos para louvarmos a Deus como era habitual. Espero que todos estejam bem e que estejamos todos aproveitando estarmos vivendo um tempo mais calmo, mais recatados em nossas casas para termos uma maior comunhão com Deus, com a sua palavra e através da oração. É uma oportunidade também para ser aproveitada nesta área, a área espiritual, em que podemos estar mais chegados e mais perto de Deus. Esta semana o Senhor guiou-me a falar mais uma vez acerca da nossa firmeza na fé, pois somos propensos facilmente ao desânimo e por isso precisamos de, a cada dia, nos firmarmos mais no Senhor e na Sua Palavra. Nestes dias em que estamos fisicamente mais afastados uns dos outros, Satanás certamente estará e vai procurar enfraquecer a nossa fé e por isso temos mais necessidade de estarmos vigilantes e fortes e firmes na nossa fé. Como base para a nossa reflexão de hoje, que queria partilhar convosco para nos incentivar à fé e à firmeza, vou ler-vos 2 versos da Palavra de Deus que foram escritos pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, que estão no capítulo 2, verso 6 e verso 7. Embora reconhecendo os perigos que existem nas várias traduções, eu gosto de utilizar traduções que ajudem a compreender melhor o texto em si. Por isso escolhi e vou utilizar uma dessas traduções pouco habitual, mas que para mim entendo que parafraseia muito bem a intenção contida nestes 2 versos. É extraído ou são extraídos da tradução O Livro. E então passo a ler. Sendo então que vocês receberam já Jesus Cristo como vosso Senhor, procurem agora andar nele. Que as raízes do vosso ser se implantem em Cristo. Que Cristo seja o alicerce sobre o qual a vossa vida é construída com solidez. Através da vossa fé nele, fiéis ao que vos foi ensinado e abundando em gratidão a Deus por tudo o que ele tem feito. Estes 2 versos falam principalmente de 3 aspectos importantes para a nossa firmeza e fé em Cristo. Seguindo o que diz o texto da Palavra de Deus, diria que este é o tempo mais do que nunca de aprofundarmos as nossas raízes no Senhor. Esta linguagem do apóstolo, usada aqui nestes versos, nos levam a pensar em árvores. Muitas vezes a Palavra de Deus assemelha os crentes, os filhos de Deus, a árvores. Sempre que isto acontece, são referidas árvores de grande porte, árvores de grande longevidade, ou aquelas que produzem fruto delicioso e madeira nobre. São estas sempre as semelhanças entre o crente e as árvores. Também essas árvores, normalmente, em que é assemelhada ou são assemelhadas aos crentes, são também árvores resistentes às tempestades e aos tempos áridos e difíceis. Árvores como o cedro, como o cipreste, como o carvalho, como a palmeira e outras, assim, semelhantemente a estas. E claro que isto não é um acaso. A Palavra de Deus não fala assim por acaso. Então, o cristão, para estar bem firme, precisa ser semelhante a estas árvores.
Árvores que, para serem fortes e resistentes, terão de ter na sua base, que é a raiz, o seu suporte maior. Têm que estar bem agarradas ao solo e só assim elas serão inabaláveis, resistentes a tudo que vier, sejam a tempestades ou sejam a secas. Nestes tempos em que vivemos, em que tudo vai ficando cada vez menos sólido e menos seguro, as instituições como os bancos, as empresas que nos pareciam ser de grande confiança e de solidez, estão falindo. Os empregos que pareciam ser seguros estão cada vez mais precários e a desaparecer. Direitos que eram dados como adquiridos começam a deixar de o ser. Até os lares e as famílias pareciam ser as coisas mais seguras, mais sólidas, onde se podia encontrar aquele apoio, aquele porto seguro, aquele amor também, e estão a ficar cada vez mais vulneráveis e a desmoronar. Tudo isto nos deve levar a pensar cada vez mais precisamos de olhar e depender de Deus, do Senhor, e a nos refugiarmos nele. A pessoa mundana, por natureza, é instável, é muito mais instável e vai atrás de todos os apelos que aparecem conforme as circunstâncias. E assim vai vivendo de ilusões, de ilusão em ilusão até à desilusão final. Uma pessoa sem fé, ou sem uma fé arraigada em algo sólido, que é Cristo, facilmente entra em desespero e se torna uma presa fácil de crendice e superstição e de todo o engano e mentiras. Porém, os que se firmam no Senhor se tornam mais fortes cada vez, a cada provação que passam, conseguindo, ao passar por elas, ficar cada vez mais resistentes e mais fortes a cada tribulação, a cada provação. Todos sabemos que uma fé que é provada é semelhante ao ouro e à prata, que ao passarem pelo fogo saem mais purificados. E então, porque o fogo extrai deles as impurezas, ficam mais valiosos, mais preciosos. Assim deve ser a nossa fé, cada vez mais forte, mais limpa de toda a impureza e mais valiosa aos olhos de Deus. Depois da árvore, ou da figura da árvore bem arraigada, o apóstolo muda a sua figura e muda para uma construção. E então ele diz que Cristo seja o alicerce sobre o qual a vossa vida é construída com solidez, através da vossa fé nele. Vemos cada vez mais as pessoas alicerçarem a sua vida em coisas instáveis, inseguras, no dinheiro, nos bens, nos seus diplomas académicos, muitos até na sua religião e, por consequência, nos líderes dessas mesmas religiões. Outros na política e nos políticos, outros nos seus amigos, nas suas influências, nos seus conhecimentos. Isto nos leva a pensar também numa parábola que o Senhor Jesus contou sobre uma construção feita sobre a areia. Parecia que tudo estava bem. Aquela construção aparentemente bonita, sólida, estável, segura. Foi assim até o dia em que surgiu uma forte tempestade. E então a tempestade, a chuva, abateu-se sobre aquela casa, sobre aquela construção e ela não resistiu, porque ela estava alicerçada em algo instável, que era areia. Ela não estava alicerçada na rocha, que era firme, que era segura. Assim será uma vida que não está alicerçada em Cristo, que é a única rocha segura.
Assim como as árvores precisam de ter uma raiz forte, bem arraigada, uma boa construção, para estar bem sólida, precisa ter um bom alicerce. Com estas palavras, Paulo quer realmente lembrar-nos e mostrar-nos que para estarmos fortes e firmes na nossa fé, nós precisamos estar bem arraigados e alicerçados em Cristo. O próprio Senhor deixou várias advertências sobre isto também. Numa delas, ele referiu e falou de alguns que, quando ele voltar, para estabelecer o seu reino, achará alguns que estarão convencidos de que merecem entrar nesse reino. E merecem porque, dizem eles, ou dirão eles, fizeram grandes coisas em seu nome. Pregaram, ensinaram e até realizaram milagres. Porém, a resposta de Jesus a estes será a seguinte: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Com isto, Jesus quis advertir que não basta o que façamos, mas que aquilo que fizermos terá de ser feito para a sua glória e debaixo da sua direção, não para a nossa glória, para a nossa própria honra, mas somente para a sua. E um dia, todas as obras, quando ele vier, todas as obras, ou todas as nossas obras, irão ser provadas, irão ser postas à prova. E aquilo que tiver sido feito sob a sua direção e aprovação, terá a sua aceitação. O restante será reprovado. Gostaria ainda agora de voltar ao primeiro assunto das árvores e falar outra vez sobre as árvores. Certamente que todos vós já ouviram falar de bonsais. Aquelas pequenas árvores, mini árvores, que os chineses inventaram e que os japoneses tornaram populares em todo o mundo. Através de uma técnica de modificação do desenvolvimento da sua raiz, eles conseguiram criar réplicas de árvores em miniatura para uso em decoração de casas e jardins. Hoje em dia, devido a técnicas de mau ensino bíblico, conseguiram travar o desenvolvimento de muitos cristãos. E temos cada vez mais cristãos bonsai. Ou seja, cristãos miniatura que não cresceram, servem apenas de decoração ou representação daquilo que são verdadeiros cristãos. Cristo não sofreu e morreu e foi à cruz para fazer de nós simples bonsais, mas para que sejamos árvores frondosas à medida da sua estatura, a estatura de Cristo. Passando agora ao terceiro e último aspecto, queria falar-vos sobre gratidão, que é uma das coisas também que o apóstolo se referiu aqui. E então eu leio essa parte do verso 7. Abundando em gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito. Depois que o apóstolo exorta aqueles crentes em Colossos a que estivessem arraigados e alicerçados em Cristo, em função da sua fé e do ensino que receberam, ele aconselha-os a serem gratos a Deus. Não só a serem gratos, mas a serem abundantes em gratidão. Uma coisa é a resignação, que faz de nós pessoas tristes e frustradas. Isto é o que faz a resignação. Porque gostaríamos todos de ter uma vida mais fácil ou mais facilitada, em que tudo corresse do nosso gosto. Outra coisa é nós sabermos que Deus tem tudo sob o seu controle e que nada acontece sem a sua permissão. Então, seja que a nossa vida corra de feição a nosso gosto, ou seja que ela por vezes não corra tanto assim, saibamos ser gratos a Deus por tudo, porque isso fará de nós pessoas mais felizes. Os filhos de Deus sabem que nada mereciam, nada merecem da parte de Deus,
E tudo aquilo que recebem é pura graça de Deus, pura misericórdia de Deus, porque o nosso merecimento era ser condenados, éramos ser aniquilados para sempre. E então o Senhor, por graça e por misericórdia, Ele nos concede tantas coisas boas. Por isso, sempre se deve ser grato em tudo, porque disso resultará maior firmeza e maior confiança no Senhor. Para conclusão, queria dizer mais isto. Tudo o que falei não se trata de palavras vazias de significado. São coisas que realmente toda e qualquer pessoa pode experimentar. Estar firmado em Cristo realmente nos dá paz, nos dá tranquilidade, descanso, que não se encontra em mais nada e em mais ninguém. Não que isso elimine tudo o que é mau na nossa vida, tudo o que é difícil. Não, estamos sujeitos neste mundo a todas as adversidades e contrariedades, como qualquer pessoa neste mundo. Mas esta nossa firmeza no Senhor, esta nossa confiança no Senhor, nos ajuda a ultrapassar todas estas dificuldades e até também a evitar muitas delas. A nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, vai para além daquilo que é o presente, daquilo que é este estado de coisas físico e material que temos neste mundo. O mundo pode ruir, pode até desintegrar-se, porém, se mantivermos a nossa confiança no Senhor, porque ela vai para além do que é o presente, do que é esta dimensão, nós viveremos mais tranquilos e mais calmos. Então, o Senhor nos dará segurança interior, que é aquela que é mais importante no fim de tudo. Estabilidade emocional, paz interior e paz com o mundo também, que nos rodeia. Então, fiquemos com estas palavras de conforto e de confiança. Vivamos com esta confiança no Senhor, com esta fé no Senhor, que tem todo o poder, que tem todo o controle sobre todas as coisas. Vai ser muito bom um dia quando pudermos estarmos novamente juntos para louvar a Deus. Vai ser maravilhoso, com certeza. Anseio e com certeza todos nós ansiamos esse dia. Boa semana a todos, muitas bênçãos. O Senhor os guarde.